A tensão entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Essequibo está preocupando bastante o governo brasileiro. Ontem, o presidente Lula recebeu o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, para que eles discutam sobre o que está acontecendo aqui na nossa fronteira, na região amazônica. A disputa por Essequibo já chegou ao Conselho de Segurança da ONU. O André Anelli vai resumir o assunto para a gente. Internamente, as Forças Armadas têm considerado que a crise entre Venezuela e a Guiana pode ser uma ameaça à paz e à cooperação entre os países da América do Sul. O posicionamento continua semelhante ao que o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, me disse no último domingo. Ele afirmou que as Forças Armadas monitoram a situação no norte da América do Sul por meio do Ministério das Relações Exteriores. Até o momento, os militares têm afirmado que as Forças Armadas seguem em condições de serem empregadas, estando prontas para apoiar a política externa do país, além de monitorar e proteger as infraestruturas consideradas críticas. De forma reservada, o presidente Lula tem sido cobrado a demonstrar um posicionamento mais contundente contra a Venezuela. Até o momento, Lula pediu bom senso aos dois países envolvidos na disputa pelo território Essequibo. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas começou a debater o conflito em caráter de urgência. A reunião foi convocada a pedido da Guiana, que alegou que as medidas mais recentes tomadas pela Venezuela sobre o Essequibo ameaçam a paz e a segurança internacionais, que são competência dessa instância da ONU. Até o momento, nenhuma resolução internacional foi publicada. Pois é, enquanto isso, a tensão entre os dois países, Venezuela e Guiana, só vai aumentando. Ontem, por exemplo, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, formalizou a criação de um Estado venezuelano dentro do território da Guiana. E essa disputa foi tema, inclusive, da reunião do Conselho de Segurança da ONU, sobre a qual o Daniel Lian vai trazer mais informações para a gente. O que você destaca, Lian? Pois é, Lívia. Olha, em relação a esse tema, o Nicolás Maduro promoveu 6 decretos. Esses decretos acabaram sendo colocados em prática, lembrando que os Estados Unidos têm realizado movimentações, manobras em toda esta região, o que tem sido considerado pela Venezuela como uma provocação. E por isso, a Venezuela quer abrigar essa região de Essequibo e essa disputa continua, inclusive aqui na fronteira brasileira. Nicolás Maduro pretende absorver essa região aí da Guiana. É uma região que tem uma exploração bastante acentuada de gás e também de petróleo, assim como de minérios. Então, há toda essa disputa, 6 decretos foram colocados em prática e, inclusive, um plebiscito foi realizado junto ao povo venezuelano para falar sobre essa ocupação, diríamos assim, da Guiana. No entanto, há todo esse imbróglio, a própria Organização das Nações Unidas tem sido chamada para essa discussão e vamos ver aí nos próximos passos se realmente haverá essa intervenção por parte da ONU ou não. O fato é que Nicolás Maduro bate o pé e agora os Estados Unidos também entrando com mais força nessa discussão. Muito obrigada, viu, pelas atualizações. Vamos ouvir então Nelson Kobayashi também a respeito dessas tensões que só vêm aumentando. Parece coisa de filme de terror, né, Kobayashi? Um presidente, por meio de um decreto, faz a anexação de uma área, de um terreno gigantesco, 70% de um território de outro país. Como é que isso é possível, pois né? É, tudo que a gente não precisava nesse momento, Sim, né, Lívia? Sim. Em um momento que a gente está vivendo aí
o conflito entre Israel e o Hamas, temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e agora um conflito que vai se estabelecer aqui do lado, aqui na vizinhança entre a Venezuela e a Guiana, que estava na dela. Vamos nos lembrar que não há necessidade aqui da gente estabelecer um conflito em que ambos os lados devem ter bom senso, porque aqui não há conflito. Aqui o que há é uma intenção totalmente equivocada de um ditador que é o Nicolás Maduro. Ele colocou isso à votação do seu público, é claro que é um assunto que interessa a maior parte dos venezuelanos, até porque o território na Guiana, depois de 2015, com a exploração do petróleo, é um território que pode gerar riqueza e que, claro, brilha nos olhos de um país que está em uma situação caótica na economia. Mas já tem gerado, inclusive, discordâncias em relação ao modo como isso tem feito. Inicialmente se pensava que isso poderia ser uma cortina de fumaça, um blefe, pensando nas eleições para o ano que vem, que o Nicolás Maduro já está de olho. Mas, aparentemente, o blefe não é um blefe tão blefe assim, não é só uma cortina de fumaça, porque ele já está materializando essa intenção. Com o decreto que cria o estado de Essequibo, que é considerado agora território da Venezuela por ele já fez um novo desenho de mapa, já está ensinando esse novo mapa nas escolas para as crianças venezuelanas, e aqui do lado de casa o que coloca o Brasil em uma situação muito difícil, porque o Brasil, como propagador da paz, como alguém que queria resolver o conflito da Rússia com a Ucrânia, como alguém que queria resolver o conflito de Israel com o Hamas, agora tem uma lição de casa para tratar aqui no nosso quintal. O Brasil vai ter uma posição estratégica, porque é a maior potência da América do Sul e também porque faz divisa com os dois países. Não à toa, as Forças Armadas brasileiras já estão lá na divisa também, e isso vai agora começar a mexer também no cenário mundial, porque os Estados Unidos já têm feito os seus exercícios militares, o que gerou já críticas do governo venezuelano, e nós teremos também nos próximos dias um encontro do Nicolás Maduro com o Putin, presidente da Rússia, o que talvez aumente ainda mais a repercussão a respeito dessa intenção venezuelana de anexar o território da Guiana. Ora, Koba, esse evento aqui na América do Sul, de certa forma inesperado, né? Ele tem sido bastante educativo para a diplomacia brasileira, especialmente para o presidente Lula, que sempre foi muito enfático ao se manifestar quando as coisas aconteciam um pouco mais distantes daqui, e ele sabia que, por mais que pedisse, não seria ouvido na resolução daquele conflito, né? Como aconteceu Rússia e Ucrânia, como aconteceu Israel e Hamas, ele se sentia, me parece, um pouco mais à vontade para apontar o dedo, dizer quem devia fazer, como devia fazer. Agora, quando de fato o conflito cai no colo dele, porque esse é um conflito que terá de ter o Brasil como protagonista, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Aí ele não pode sair falando, apontando o dedo, porque ele tem responsabilidade direta nesse conflito, né? Então, acho que de certa maneira está sendo um banho de realidade para ele também, para mostrar como as coisas funcionam de fato, quando você tem de verdade a responsabilidade de solucionar um conflito, de pacificar um conflito iminente na sua fronteira. É bem diferente, né? Quando acontece a muitos quilômetros de distância. É bem diferente e é uma prova real agora, né? Se o Brasil tem capacidade de resolver conflitos tão grandes a nível mundial e tão distantes, por que não vai poder resolver aqui tão próximo? Quem pode mais, pode menos. Só que agora tem a diferença que você mesmo já disse, Rafael. A gente vai ter a necessidade, nós vamos ter a cobrança, nós vamos ter a responsabilidade de intermediar esse conflito. Agora não basta só falar e jogar palavras ao vento. Agora vai precisar também agir. Nesse primeiro momento, eu reputo como equivocada a postura brasileira, porque a gente deveria já desde o início ter demonstrado uma posição mais firme, mais contundente contra a intenção venezuelana. Nós deveríamos ter demonstrado que isso não seria aceito pelo Brasil e não só pelo Brasil, pela América Latina, vez que o Brasil pode falar como uma liderança, uma potência que é aqui nessa região, no hemisfério sul, em especial com os companheiros vizinhos. O presidente Lula se dá bem com a maioria deles. Vamos nos lembrar que nós estamos vivendo nessa época uma unidade de governos de esquerda, em que todos eles se dão muito bem, não à toa se reúnem em vários fóruns, a Unasul, a CELAC, o Mercosul do ponto de vista econômico e tantos outros. Ou seja, agora é a oportunidade do Brasil demonstrar que de fato é um país que propaga paz,
que de fato é um país que respeita a soberania dos estados, inclusive do estado da Guiana. E é o que a gente vai ver nos próximos dias, nos próximos meses, como o Brasil vai se portar em relação a esse conflito, se vai ser determinante ou não.